Boa tarde. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Acusado de soltar rojão que matou jornalista é preso no interior da Bahia. Mais de 180 jornalistas sofreram atentados no ano passado. 3 morreram, aponta estudo do Comitê de Proteção aos Profissionais da Imprensa. Mais um lutador de MMA é morto em Natal. Vilma de Faria está entre o PMDB dos Alves e o PT de Fátima e Mineiro. A diretora do ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia, Raquel Taveira, é entrevistada desta quarta-feira. Agora no RN Acontece. Caio Silva de Souza, acusado de acender o rojão que matou o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, foi preso na madrugada desta quarta-feira em Feira de Santana, na Bahia. Ele estava em uma pousada e não reagiu. O rapaz, de 22 anos, foi preso pelo delegado Maurício Luciano, responsável pelas investigações. Segundo o delegado do caso, Caio seguiria para o Ceará, onde moram os avós paternos. O acusado parou em Feira de Santana, onde se hospedou na pousada Gonçalves, próximo à rodoviária da cidade. O delegado disse que a namorada do militante estava com ele na hora da prisão. O delegado conta que Caio demonstrou tensão quando foi pego pela polícia, mas não esboçou qualquer reação. Caio Silva chegou ao Rio de Janeiro por volta das 9 da manhã, horário de Brasília. Um levantamento realizado pelo Instituto Avante Brasil apontou que, em 2013, o Brasil esteve na 7ª posição entre os países com maior número de jornalistas assassinados no mundo. Foram 3 mortes confirmadas e 182 jornalistas sofreram atentados, segundo informações do Comitê para Proteção aos Profissionais da Imprensa. A reportagem é de Valteno de Oliveira. Tiros, pedradas, rojões, chutes e muito gás lacrimogênio. Esta tem sido a rotina enfrentada por jornalistas nas coberturas dos protestos no país. Vítimas da ação dos vândalos e do despreparo da polícia. O fotógrafo Sérgio Silva sofreu na pele. A bala atingiu o meu olho esquerdo, né? Ela foi disparada pela tropa de choque, tropa de elite da Polícia Militar. E a consequência de lá para cá foi a perda total da visão do meu olho esquerdo. Um relatório apresentado hoje ao ministro da Justiça pelas entidades que representam os jornalistas no Brasil, entre elas a Associação Nacional dos Jornalistas e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, traz dados preocupantes. No ano passado, houve 182 atentados contra profissionais de comunicação. 7 morreram em assaltos ou depois de levantar denúncias. Os dias com maior número de jornalistas agredidos foram 13 de junho, com 24 vítimas, 7 de setembro, com 23 agredidos e 21 de outubro, com 9 agressões. 63% dos ataques foram intencionais. De acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, os manifestantes são responsáveis por 22% dos ataques. A maioria das agressões é atribuída a policiais. A fotógrafa Monique Renner, do jornal Correio Brasiliense, é uma das vítimas do confronto entre forças de segurança e arruaceiros. Ela foi atingida, como mostra a foto tirada por um colega, durante os protestos de 7 de setembro do ano passado. Foi a menos de 1 metro, eu diria, e no momento a inalação foi tão forte que eu perdi o ar, entrei em pânico, caí no chão e fui socorrida por outros colegas. O ministro da Justiça anunciou a criação de um grupo que vai apresentar propostas para dar mais segurança ao trabalho dos jornalistas na cobertura de grandes eventos e manifestações. A Secretaria Nacional de Direitos Humanos publicou hoje uma nota lamentando a morte do cinegrafista Santiago Andrade. O ex-presidente Lula também postou no Facebook que lamenta a perda do profissional da Band e que o direito à livre manifestação não deve ser justificativa para a violência. Em Brasília, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, durante ato de desagravo ao Grupo Bandeirantes e aos profissionais de imprensa, se mostrou preocupado com os atos de agressão. Foi vitimado um cinegrafista, um repórter que estava no exercício da profissão, cumprindo com seu dever de bem informar a sociedade e, portanto, a vítima é a própria sociedade brasileira.
Olha, a profissão de repórter ou de jornalista não é coisa para qualquer um, não, hein? Está longe daquela ideia que alguns têm do glamour ou do poder. A maioria dos profissionais da imprensa, nas inúmeras coberturas de rua, nas tragédias ou nos confrontos, corre risco de morte. Por mais que as autoridades estabeleçam regras e decidam procedimentos de segurança, o risco não diminui, não desaparece. Santiago Andrade, cinegrafista da Band, morto no Rio de Janeiro na semana passada, era um profissional que tinha treinamento recente em situações de guerra urbana. No entanto, foi vítima da estupidez por parte de um manifestante. Como poderia ter sido vítima de uma bala perdida disparada por traficantes ou pela bala dos policiais. Repórter de rua é ralação dura, diária, sem hora para terminar. Ainda dizem que a vida de repórter é vida fácil. Não é não. Nos dias atuais, a vida não está fácil para nenhuma profissão, nem para a mais antiga do mundo. Mais um lutador de MMA é assassinado em Natal. Desta vez, em Nova Parnamirim. As informações com a repórter Rayane Guedes. Guilherme Matos Rodrigues, de 30 anos, é o segundo lutador de MMA a morrer por arma de fogo em menos de 48 horas em Natal. Conhecido como Guilherme Quioto, ele estava nesta lanchonete de açaí, na Avenida Ayrton Senna, quando o crime aconteceu. Era por volta das 10 horas da noite de ontem, quando o Guilherme chegou sozinho aqui na lanchonete. Ele sentou numa mesa exatamente neste local e logo em seguida foi abordado pelo assassino. A marca de sangue ainda está no chão. Ao todo, 6 disparos atingiram o jovem. Guilherme ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo o delegado que investiga o caso, o assassino chegou andando pela rua lateral à lanchonete. Ele tinha acabado de chegar na lanchonete do açaí e assim que ele sentou, surgiu um homem vestido de roupa preta, casaco preto, manga comprida, calça preta, com capuz preto. Aproximou-se dele, chamou a atenção. Ei, rapaz, quando ele olhou, o sujeito começou a atirar. Os tiros atingiram do umbigo para baixo, do umbigo, entre o umbigo e a panturrilha. A maioria é em volta da região da genitália da vítima. Ainda não existem suspeitos para o crime. A polícia trabalha apenas com uma informação de que Guilherme havia recentemente se envolvido em uma briga. O Guilherme ele já foi envolvido em brigas, foi envolvido em crimes, ele já foi preso, né? E eu tomei conhecimento também que faz pouco tempo ele se envolveu numa briga. Ele, juntamente com outro lutador de artes marciais, eles agrediram, e não sei se foram agredidos, por o filho do dono da boate em Ponta Negra. Não sei se isso aí tem a ver com a morte dele ou não. Vai ser investigado. Outra hipótese trabalha com o fato de Guilherme não ser o primeiro lutador de MMA assassinado por arma de fogo nesta semana. Os delegados que conduzem as investigações trocaram informações, mas não quiseram entrar em detalhes. Vamos aos destaques dos jornais locais nesta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014. A Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: água é imprópria ou já falta em 21 cidades do Rio Grande do Norte. Diz aqui a Tribuna do Norte. Na sua manchete principal, subiu de 12 para 21 cidades do Rio Grande do Norte, cujos sistemas de abastecimento pararam de funcionar, ou a água disponível é imprópria para o consumo humano. As regiões do Seridó, Oeste e Alto Oeste são as mais afetadas. Segundo a CAERN, apenas na regional da Companhia de Pau dos Ferros, 9 municípios estão afetados pelo colapso no abastecimento de água. É o destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui, na sua manchete principal: eólicas paradas no Rio Grande do Norte já custam mais do que a Arena. O governo federal já pagou o valor equivalente à Arena das Dunas aos projetos eólicos concluídos, mas sem funcionar no Rio Grande do Norte. No país inteiro, mais de 700 milhões de reais foram repassados às empresas. O problema ainda são os linhões da Chesf atrasados. Os linhões que deveriam levar a energia produzida por estas eólicas. Em Mossoró, as manchetes são as seguintes: o moçoroense estampa na sua capa: Tribunal Regional Eleitoral confirma 12ª cassação e rejeita contas de Cláudia Regina.
Tribunal Regional Eleitoral poderá definir data para a eleição suplementar de Mossoró nesta quinta-feira, amanhã. Jornal de Fato destaca na manchete principal: hospitais regionais terão nova forma de gestão. Mesmo com a recomendação feita pelo Tribunal de Contas, orientando em converter 8 hospitais com menos de 50 leitos em unidades de pronto atendimento e unidades básicas, a Secretaria de Saúde do Estado não deverá adotar a medida. A pasta anunciou que vai propor aos prefeitos dos 8 municípios que seja adotado um novo modelo de gestão dos hospitais. A situação de cada hospital será analisada separadamente para que os gestores municipais avaliem qual a melhor solução para as unidades. A Gazeta do Oeste destaca na sua manchete: morte de lutador de MMA pode ter motivação passional. Faz referência à morte do professor de academia de artes marciais na segunda-feira, na cidade satélite aqui em Natal. Olha, nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, o portal de notícias No Minuto destaca: pessoas com deficiência poderão usar linhas de microcrédito para adaptar imóveis. A medida amplia o Plano Nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência. O Conselho Monetário, no entanto, definiu condições para a concessão dos financiamentos. Também é destaque no Minuto: Receita lança aplicativo que permite a consulta a cadastro de empresas. Com o programa, será possível acessar dados como nome da empresa, situação e natureza jurídica, endereço e até mesmo a opção pelo Simples Nacional. Também é destaque no Minuto: escolas recebem Provinha Brasil até o final do mês. A orientação é que as escolas apliquem o teste em março aos estudantes do segundo ano do ensino fundamental. Cerca de 3 milhões de alunos devem fazer as provas. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Receita Federal apreende mercadorias irregulares no bairro do Alecrim, em Natal. Vilma vive o dilema da escolha entre PMDB e PT. Eu volto em instantes. O RN acontece. Os produtores rurais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste sofrem com a seca fora de época. No interior paulista, agricultores registraram a quebra da safra de vários cultivos, o que pode significar aumento de preços para o consumidor. A reportagem é de Marina Machado. O produtor já calcula o prejuízo. Boa parte desta plantação de cana em Piracicaba, interior de São Paulo, está seca e condenada. Nessa área aqui, é uma área já que praticamente 90% está perdida. Mesmo que volte a chover, ela não tem recuperação. Nesta época do ano, as plantas deveriam estar com 80% do tamanho ideal para a colheita. Mas até agora atingiram só a metade. Culpa da estiagem, que começou em outubro em outras regiões produtoras e se intensificou em janeiro. Choveu 70% abaixo do esperado. A safra de grãos como soja também está comprometida. Essa falta de umidade no solo fez com que ela antecipasse um pouco o seu ciclo e também não enchesse grãos. Em Montemor, outro município paulista, este produtor diz que perdeu 80% da lavoura de milho. Agora isso aqui, vamos roçar aqui, limpar essa área e vamos entrar com outra cultura, provavelmente feijão. A pecuária também foi afetada pela seca. A falta de chuva faz com que o capim não cresça com qualidade no pasto. E o gado não consegue nem se refrescar, porque os níveis dos açudes estão baixos. É nesse ponto que o capim cresce, é época boa de crescer capim por causa do dia longo. Teria que ter água, e a água não tendo, a gente vai sentir isso, qual vai ser o impacto realmente no inverno. Na CEAGESP, o maior entreposto da América Latina, a oferta de verduras caiu quase 20% esta semana. E os preços foram lá para cima. O coentro aumentou 25% e o brócolis mais de 20%. Apesar desse cenário desfavorável, ainda nós temos aqui na CEAGESP opções de compra, do tipo a batata, a abóbora japonesa, a batata doce, o milho verde e a mandioca. Pois é, você está vendo aí, né? Não é só nordestino que sofre com a seca. Sudestinos, produtores do Sudeste, sulistas e centro-oestinos também sofrem com a estiagem, que prejudica as lavouras, como a gente viu aí na reportagem.
E isto afeta os preços. Estiagem prolongada não serve para ninguém, em qualquer região do país. Provoca estrago em qualquer lugar. Não é privilégio de nordestino, não. Volto a dizer, atinge sudestinos, centro-oestinos e sulistas. São Pedro, manda água para o sertão, São Pedro. A Receita Federal apreendeu mercadorias irregulares no bairro do Alecrim, em Natal. Veja na reportagem. Com o apoio da Polícia Militar, a Receita Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Comércio Potiguar e apreendeu cerca de R$650 mil em mercadorias irregulares. Os produtos estavam em 5 lojas no Alecrim. Essa operação ela é resultado de um processo contínuo de investigação da Receita Federal, buscando identificar as importações irregulares e as contrafações, as fraudes, as falsificações de mercadoria. As principais irregularidades encontradas pela Receita foram a falta de selo de garantia do Inmetro nos brinquedos, indícios de contrafração quando o produto é falsificado e vendido em preço abaixo da marca, além também de indícios de importações ilegais. Comprovada a fraude, a contrafação dessa mercadoria, eles estão sujeitos à representação fiscal para fins penais, tanto pelo crime de contrabando quanto de descaminho. Os produtos apreendidos ficarão agora no depósito da Receita por até 20 dias. Eles podem ser recuperados se for comprovada a sua legalidade. A denúncia para a Receita ela pode ser feita para a ouvidoria da Receita Federal, seja pelo site da Receita Federal, seja pelo telefone 146. O deputado estadual Kelps Lima, do novo partido, Solidariedade, admitiu hoje que a legenda estuda a possibilidade de candidatura ao governo nas eleições deste ano, mas não há qualquer decisão tomada. Segundo Kelps, o Solidariedade só pretende definir candidaturas em junho, às vésperas das convenções partidárias. Até lá, o partido seguirá discutindo as propostas de impessoalidade e melhoria na gestão do governo propostas que foram apresentadas por Kelps Lima na Assembleia Legislativa. Kelps Lima espera que os candidatos às eleições deste ano incorporem as propostas nos programas de governo. Os planos do Solidariedade passam pela renovação do mandato na Assembleia Legislativa, provavelmente de Kelps Lima, e pela pauta da modernização da gestão pública entre os candidatos majoritários. Olha, a vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, do PSB, tem 2 caminhos para escolher na eleição deste ano. O primeiro e mais provável é fechar aliança com o PMDB e disputar a única vaga do Senado. Quem priva da intimidade de Vilma acredita que este seria seu desejo e também o da família. Vilma só vai fechar com o PMDB se disputar o Senado da República. Apoio dos PMDBistas para o governo, nem pensar. O segundo caminho é mais sinuoso, a candidatura ao governo. Sem o PMDB, Vilma de Faria precisa atrair parceiros importantes, como o Partido dos Trabalhadores. A chapa Vilma para o governo e Fátima para o Senado não está fora da realidade, mesmo diante das restrições do PT a partidos com candidatura à presidência da República, como é o caso do PSB, que tem a candidatura de Eduardo Campos à presidência em contraponto à reeleição de Dilma Rousseff. A aliança de Vilma com Fátima pode ser tácita, como tantos acordos já registrados em eleições no Rio Grande do Norte. A aliança também pode ser formalizada. Por que não? Vilma andou conversando com o presidente estadual do PT, Heraldo Paiva, sobre os cenários da eleição, como ele bem disse aqui no nosso programa, na Band. Um dos cenários, é a candidatura dela ao governo com o apoio tácito ou formal do Partido dos Trabalhadores, reafirmando a parceria política entre PSB e PT desde 2002, quando ela concorreu pela primeira vez, quando Vilma concorreu pela primeira vez ao governo do Estado e ganhou a eleição. Ao PT estaria garantida a presença de Fátima Bezerra na corrida pelo Senado.
O PMDB sabe que Vilma ameaça candidatura ao governo. Por conta disto, por conta deste detalhe, o PMDB deixa Garibaldi Filho em stand-by. No jargão jornalístico, representa de sobreaviso. O ministro já deixou claro que não quer disputar a reeleição deste ano, mas é a única arma do PMDB para derrubar qualquer adversário ao governo nas eleições deste ano. Eleição ao governo, candidatura ao governo, que é uma questão de honra para o PMDB. Garibaldi Filho pode ser convencido a assumir o governo, caso concorra e ganhe a eleição, num mandato de transição, retomando o Senado em 2018. Esta é a proposta que é feita a Garibaldi, mas ele resiste. Garibaldi resiste, não quer de maneira alguma concorrer na eleição desse ano. E eu já disse aqui, e vou repetir, 4 de abril, data da desincompatibilização daqueles que ocupam cargos públicos e desejam concorrer às eleições deste ano. Diz a lei que tem que deixar o cargo. 4 de abril. Essa data vai definir o jogo eleitoral no estado do Rio Grande do Norte. Anota aí no seu calendário. Sabe por quê? Porque Vilma, Garibaldi, Henrique, Fátima e demais jogadores serão obrigados a colocar as cartinhas na mesa. E nesse momento a gente vai ter uma ideia de quem está blefando. Novidades na tela da Band, Pânico, CQC e Agora é Tarde voltam com surpresas em 2014. A programação também terá reforço no jornalismo e também no esporte. Em ano de Copa do Mundo, você verá muita bola rolando aqui na Band. Falta pouco para a bola rolar e na Band a Copa do Mundo vai ter prioridade este ano. Basicamente, estando em casa, isso permite utilizar todo o potencial que você tem, tanto da parte técnica como a parte profissional. O canal que veste a camisa. O slogan tem tudo a ver com a Band, que tem uma longa tradição na cobertura de grandes eventos esportivos. E em 2014, o verde e amarelo está na moda. Pro Fred, bateu! Com a narração de Luciano do Vale, a emoção fica ainda maior. Você fazer uma Copa do Mundo no Brasil é um privilégio. Tivemos um exemplo bom, na Copa das Confederações, quando houve uma integração da torcida com a seleção. Espero que na Copa aconteça isso. Hoje, representantes do mercado publicitário participaram de um almoço onde puderam conhecer melhor as novidades da programação. Para nós, do comercial, é uma prova de respeito com o mercado, falando assim, olha, a gente tem esse cardápio aqui para 2014. Vocês são os primeiros a saber. As manhãs da Band terão ainda mais informação com o Café com Jornal. Rafinha Bastos é o novo apresentador do Agora é Tarde. O Pânico volta cheio de novidades. De volta, Vesgo e Silva em 2014. CQC agora terá Dani Calabresa na bancada. Bancada, né? Tá pronto seu terno, seu look. Esporte, jornalismo, entretenimento. Quer dizer, é um ano recheado de produtos em que a Band é especialista. 2014 promete na tela da Band. No próximo bloco, eu vou entrevistar a diretora do ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia, Raquel Taveira. Eu volto em instantes. Espera um pouquinho. Olha, até o início deste ano, o ITEP, Instituto Técnico Científico de Polícia do Rio Grande do Norte, apresentava um cenário horroroso na sua sede em Natal. Mais de 40 corpos entre ossadas e cadáveres amontoados e expostos no pátio do necrotério. Pasmem, desde 2008. A coisa não mudou muito não, porque esse trabalho ainda está sendo... tentando uma solução. A nova diretora do Instituto, Raquel Taveira, criou um mutirão para identificar e catalogar os corpos. Ela é minha convidada hoje. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde, Diógenes.
Cenário horroroso, né? 40 corpos espalhados pelo pátio. Essa situação continua? É verdade. Na verdade, são 42 corpos, né? Uma situação delicada, porque nós levamos, para vocês terem uma ideia, uma semana para contar esses corpos, né? Devido ao alto estado de decomposição. Então, entre ossadas e cadáveres, nós fizemos esse levantamento e daí eu realizei um mutirão interno, junto com a medicina legal, para que a gente pudesse realizar a coleta genética desses corpos e desses cadáveres, porque nós estamos falando de 42 corpos sem identificação, desde 2008. Desde 2008. Muitas ossadas, né? Muitas ossadas e corpos em alto estado de decomposição, que vem de 2008 para cá. E aí nós precisávamos levantar os dados genéticos, né, informações para que, porventura, alguma família que identifique que aquele corpo seja dela, ela tenha a possibilidade de, através do exame de DNA, constatar, claro que motivado pelo Poder Judiciário. O que é que eu não poderia deixar? Era aqueles corpos lá, daí a realização desse mutirão. Minha curiosidade, como é que as pessoas conseguiam trabalhar, as pessoas que dão o expediente no ITEP, com uma situação dessa que, com certeza, gera um mau cheiro enorme, insuportável, não só para o prédio do ITEP, mas também para a vizinhança. Como é que dava para conviver com uma situação dessa, doutora? É verdade. E por essa razão, porque assim, no ITEP, quando eu assumi o Instituto, tudo lá é urgente. É tudo muito urgente. Justamente porque há 30 anos muitas coisas vieram acontecendo ou não estavam acontecendo. E é como eu sempre digo, eu não tenho como resolver 30 anos em 30 dias. Mas essa era a urgência da urgência, era uma questão de saúde pública, então tinha que dar uma prioridade. Só que no município, no estado e até mesmo no âmbito federal, não existe uma lei que defina isso. Existe a lei de registros para os corpos encontrados e você tem toda a característica do corpo e pode mandar enterrar. Nesse caso eu estou falando de ossadas, de cadáveres em alto estado de decomposição. Por essa razão, a gente tinha que fazer esse levantamento para mandar inumar, ou seja, enterrar esses corpos, né? Que começa isso a ser feito agora, exatamente. Né? Hoje, inclusive, agora à tarde, nós estamos inumando 5 corpos. Amanhã, mais 5. Inumar. Que seria são enterrar. Enterrar, né? Exato. E vai ser no Bom Pastor? No cemitério do Bom Pastor 2, né, eu procurei a Secretaria do Município, a CEMUB, que me disponibilizou através do responsável pelos cemitérios, para que a gente pudesse tomar essa iniciativa chamei o Ministério Público para motivar o Poder Judiciário, fizemos uma pesquisa e descobrimos que não havia essa necessidade, porque comparado em Brasil, Belo Horizonte e Paraná, quem faz são os próprios diretores do IML, que no nosso caso é o ITEP. Doutora Raquel, pela data, esse problema não começou no atual governo. Mas como é que o atual governo conviveu quase 3 anos com esse problema de, como a senhora falou, de saúde pública também? Exato, Diógenes. Veja bem, nesse caso, eu tiro por mim. Eu tenho um instituto com 551 servidores. Eu tenho 3 grandes coordenadorias, Caicó e Mossoró. Como é que eu vou tomar conhecimento se os meus coordenadores não trouxessem informação? Do mesmo jeito aconteceu no instituto. Antes da gestão, de conhecimento de todos, né, que nós realizamos um relatório. E esse relatório foi através de um decreto publicado pela governadora, criando esse grupo de trabalho, onde se constatou todos esses problemas. Tanto que, ao tomar conhecimento, a governadora realizou mudanças. Está com a nova gestão, nós estamos implantando essas mudanças e realizando esse trabalho que não foi feito. Então, na verdade, não era uma questão de conhecimento e não ter feito. Na verdade, não se tinha conhecimento. É como eu digo para os meus coordenadores também. Tragam as informações porque eu não sou onipresente. Eu não tenho como estar em todos os locais ao mesmo tempo. Houve um problema de gestão. A senhora admite que houve um problema de gestão? Exato, houve um problema, eu digo até um descaso, né, com relação a quem estava responsável, né, por ter 42 corpos, tanto, Diógenes, que quando nós fizemos o relatório, isso não foi informado para a gente. Eu só constatei esses 42 corpos depois que eu assumi o Instituto, tanto que levamos uma semana para contar esses corpos. Como é que está funcionando o necrotério hoje em Natal e também nas cidades de Mossoró e Caicó, que são as 2 coordenadorias, e extensão do ITEP, que tem sede em Natal? Exato. O necrotério, na verdade, o ITEP, ele abrange todo o estado do Rio Grande do Norte,
Nós temos a sede em Natal, temos Caicó, que trabalha atendendo 25 cidades vizinhas, assim como Mossoró, 66 cidades vizinhas, para que a gente possa dar a resposta necessária que a população do estado do Rio Grande do Norte merece. Mas há muita reclamação hoje, né? A senhora reconhece? Com certeza. É como eu disse, são problemas, né, culturais, situações que vêm há anos. E eu sempre digo, eu não tenho como resolver isso em 30 dias. Por isso que nós estamos dando prioridade das prioridades com relação aos corpos, com relação aos nossos atendimentos, às emissões de registros civis e assim sucessivamente. A atual diretoria está falando em máquinas modernas, em modernização lá do sistema, em todas as áreas. O que é que está sendo feito dentro desse trabalho de modernização? Então, quando eu assumi o Instituto, eu encontrei 4 máquinas laboratoriais, né, que não estão instaladas. Dessas 4 máquinas, uma já está instalada, porque houve um projeto, né, um licitatório, onde a empresa responsável é que vai realizar essas instalações, que para a gente será um avanço muito grande, coletas de informações, serviços laboratoriais que nós fazemos fora do estado, até mesmo na Bahia, que levariam 6 meses para realizar, nós iremos realizar rapidamente, em dias, né, exames que nós tínhamos acumulados. Então, para a gente, será um avanço muito grande. Claro que essa parte laboratorial, ela irá funcionar em Natal, até pela estrutura, para que a gente possa atender todo o estado do Rio Grande do Norte, tomando por base Mossoró e Caicó, que são os nossos institutos. E os serviços nas centrais do cidadão? Outro ponto de reclamação por parte do cidadão norte-grandense. Exato. É bom frisar que a Central do Cidadão, ela não é de competência do ITEP. A Central do Cidadão, ela é de competência da Secretaria de Justiça. Sei, mas... Nós temos um box do ITEP e no que diz respeito ao atendimento de emissões de carteiras de identidade, esse trabalho já está sendo realizado. Eu estou fazendo questão, junto com os coordenadores, de visitar cada box, conversar com os responsáveis dessas pessoas que estão nas centrais, mudando, aumentando o nosso efetivo. Para você ter uma ideia... As filas são enormes, hein, diretora? Exato. Para você ter uma ideia, quando eu assumi o Instituto, sempre tinha essas informações de que o caos do ITEP, da Central do Cidadão, era o ITEP. Há mais de 2 anos, a Central da Zona Norte, o box do ITEP, estava fechado. No dia que eu fui visitar, eu fiz questão de registrar o tamanho da fila que existia lá para a Central do Cidadão. E o ITEP estava fechado. Então, o caos da Central não é o ITEP. Já reabriu? Já foi reaberto Zona Norte, já foi reaberto São José do Mipibu, aumentamos o efetivo na Central do Via Direta e assim nos municípios. O ano passado eu tive que renovar uma carteira, não sei se foi de habilitação, aí já é Detran. Mas estive lá e fila do RG, o povo passa 3, 4, 5 horas numa fila, depois passa para outra, é muito complicado. A situação é muito complicada, o serviço das centrais, que inclui também os serviços do ITEP. Como é que está a história do Estatuto do ITEP? Foi formalizado no dia 23 de dezembro um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, onde estabeleceu alguns prazos e no que compete à direção do ITEP, que é com a parte de reenquadrar a questão de pessoal, plantões, escalas, tudo isso. As escalas de plantão, isso, né? Tudo isso já está sendo providenciado. Então, qual o prazo? Para a gente, diretora? 120 dias. 120 dias. Para a direção do ITEP. Então, são 4 meses. Exato. E existe um prazo para o envio desse estatuto, que são de 90 dias, que aí não compete à direção do ITEP. Mas no que diz respeito à direção do ITEP, para dar os subsídios para o envio desse marco normativo, já foi providenciado. Agora, está sendo corte de gratificações no início da gestão de Rosalvo, como é que está essa situação das gratificações do ITEP? Até então, no caso do ITEP, não houve esse corte na minha gestão. Não, com no relação... início da gestão de Rosalvo, sim. Isso. Aí, desde que eu assumi o Instituto, nós não cortamos gratificações nem plantões. Estamos readequando isso, porque existem essas leis aprovadas de 2002 para cá, que deu essa desestrutura no ITEP, na parte pessoal, né? Para você ter ideia, todo mundo lá trabalhava em regime de plantão, inclusive a minha secretária. Hoje, administrativo dá expediente e plantão é para médico legista e auxiliares e peritos e auxiliares. Qual é o efetivo hoje? A senhora falou 551 servidores no estado do Rio Grande do Norte. Há uma necessidade de contratação, de concurso? Se fala muito nisso. Para médico legistas, peritos e auxiliares. E tem perspectiva desses concursos? Já está previsto, inclusive, no TAC, para que a gente possa fazer esse aumento de efetivo e aumentar aí com essa parte pericial. Ainda este ano? Sim. Está previsto agora para o início do ano, porque há realmente uma necessidade. Tem que ser antes da eleição, porque no período da eleição não pode ser realizado concurso, né? Exato. É isso aí. Eu conversei com a diretora do ITEP aqui no Rio Grande do Norte,
a doutora Raquel Taveira. Boa sorte, porque muita coisa tem que Obrigado, é verdade. ser reestruturada. Obrigado. Eu agradeço. O RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal do Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para Adelmo Freire, da Associação Comercial. Um abraço também para o procurador Anísio Marinho, patrono das turmas de Direito da UNP na noite de ontem. Um abraço também para o jornalista Washington Rodrigues, turma que acompanha nosso noticiário. Obrigado pela audiência. Até amanhã aqui na Band.